Muito bem, irmãos. Aula hoje Pentateuco, capítulo de número 5, livro de Deuteronômio, tá? O título do livro, né, ele é o quinto da Bíblia e é o último do Pentateuco, né, o último dos 5. O seu nome também vem da Septuaginta, né, que é derivado do grego, esse nome é grego, tá? E que os judeus consideram ele como a cópia da lei, a repetição da lei, né? E significa, Deuteronômio significa isso, né? É a segunda lei de Moisés, ou a repetição da lei de Moisés dada no Monte Sinai. Na verdade, Deutero significa segunda, né? E nomos lei, então, segunda lei, tá? Regras, normas, instruções e regulamentos, tá? No hebraico, diz Champlin, né? O nome é Heler Hadevarim, tá? Com o sentido de estas são as palavras, porque assim inicia o livro, né? Os hebreus colocavam o nome dos livros como o jeito que começava ali a primeira linha do livro ali, o que estava escrito, tá? E o livro de Deuteronômio começa assim, né? Assim estava escrito, tá? Então por isso esse nome. No conceito dos tradutores do hebraico para o grego, aquela tradução Septuaginta, né? O nome Deuteronômio não é baseado nas primeiras palavras como usavam os judeus, tá? Mas no conteúdo como um todo, né? Em hebraico antigo, a tradução é Mishneh Torah, cópia ou traslado da lei, tá? No antigo. Nos mais atuais, no tempo que foi feito, né, 400 anos antes de Jesus, que foi feita essa tradução para o grego, aí já era chamado de Ele Hadevarim, tá? Que quer dizer, estas são as palavras. Bom, a autoria, autor de Deuteronômio é Moisés, né? No capítulo 34, onde fala da sua morte, né? Segundo a maioria dos autores, certamente foi escrito por outra pessoa, claro, né? Talvez Josué ou Eleazar, o sumo sacerdote, alguém ali que escreveu e não ele, né? Que fala, onde relata a morte dele. O tema do livro, o tema principal do livro é a obediência, tá? Contendo os temas exortação à obediência, os benefícios dessa obediência, o trabalho zeloso de Moisés para com a segunda geração dos israelitas, aqueles que iam entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Todo o livro de Deuteronômio, né, com raras exceções, é constituído de discursos de Moisés. O livro de Deuteronômio é livro dos discursos de Moisés. Primeiro discurso, segundo discurso, terceiro, quarto, quinto discurso. São 5 ao todo, tá? Neste último discurso está incluído, né, o último dia da vida de Moisés antes de morrer, tá? Bom, a sua abrangência histórica, né, após Moisés haver cumprido a missão que recebeu dentro do limite de sua capacidade humana para obedecer o Todo-Poderoso, né, resolveu resumir os 3 livros anteriores, né, o livro de Êxodo, de Levítico, de Números, e apresentá-lo em forma de discurso exortativo, que ali no Deuteronômio está um resumo de tudo isso, tá? Bem didático, bem profético mesmo. O público-alvo primário foi a segunda geração do povo de Israel no final da marcha do deserto ali, já pronto para entrar na terra prometida, tá? Moisés garante em sua fala que Israel será próspero se obedecer os mandamentos do Senhor e amaldiçoado se desobedecer, porque naquele tempo eles não viviam pela fé, nem por meio da graça, mas pela obediência, ou seja, o sistema chamado de legalismo. Então, eles viviam debaixo da sua obediência. O que eles conseguiam obedecer é que eles conseguiriam agradar a Deus, tá? Então, aquela geração que nasceu no deserto não conhecia tudo o que aconteceu lá para trás, por isso houve a necessidade de Deus refazer tudo com eles, porque já tinha quase 40 anos que eles estavam no deserto, que eles já tinham saído do Egito. Então, seria o momento de fazer essas declarações, esses discursos aí que foram escritos e guardados aí pelo povo de Israel para cumprir, tá? Bom, o panorama religioso, né, o fundo religioso do quinto livro, né, é diferente daqueles que aparecem nos 4 outros, né, naquela primeira geração que estava em vigor,
Neste é a segunda geração, um povo diferente, né? Com outra visão, com uma experiência diferente com Deus, né? A segunda geração não conhecia a idolatria do Egito, né? Esteve por 40 anos preso aí no jugo, né? Da autoridade de Moisés nas jornadas do deserto. Duas experiências distintas, eles tiveram um sentido religioso, tá? Alcançaram misericórdia de Deus nos momentos de murmuração e viveram muitas vitórias nas guerras durante o caminhar. Causaram muitos problemas a Moisés, pois tinham a mesma tendência à idolatria como os antepassados, mas por outro lado receberam o Shema, ou profissão de fé, né? Diz Ellison, né? Citando Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Né? Profissão de fé é a nossa confissão, é o que, em que nós cremos, né? Qual é a base da nossa fé, tá? Então, isso é profissão de fé, tá? Ainda na página 103, essa palavra é a doutrina mais importante do catecismo hebraico, tá? Eles, entretanto, deturpavam a palavra único referente a Deus, porque essa palavra no hebraico aceita o sentido plural, de unidade, tá? Dando a entender claramente as três pessoas da Trindade, tá? Echad, né? Como único, como possíveis divisões ou partes distintas. Todavia, após o livro de Deuteronômio, Israel tinha uma palavra-chave para filosofia religiosa, né? A sua filosofia, o Shema, tá? Então, nisso, né? Nós vamos agora para a página 104. Vamos ver agora, então, os princípios doutrinários, né? Importância disso. Lembra que o fundamento doutrinário do Novo Testamento está lá no Velho Testamento. Então é muito importante essa parte. A parte doutrinária é a parte mais importante, tá? A obediência aos seus bons resultados e a desobediência, né, suas nefastas conquistas, traz consequências, aliás, são seguramente os fundamentos, né, da importância da obediência à palavra de Deus no Novo Testamento. Tá? E a desgraça, né, é o resultado negativo da desobediência, como aconteceu várias vezes com esse povo, tá? Fruto da incredulidade, da falta de santificação, né, falta de temor, idolatria, uma série de coisas. A partir do tipo Moisés, que era tipo de Cristo, né, e do antítipo, que é Cristo, né, tem-se em Deuteronômio um grande e importante fundamento doutrinário, que é Moisés, o profeta tipo de Cristo, tá? No caso ali, a figura central fazendo os discursos, passando as normas e as leis ali, tá? Na página 105, nós vemos a lei de Talião, ou a lex talion, do latim, tá? Ou ainda penas de Talião, né? Deuteronômio 19, 21, aqueles importantes fundamentos para o estabelecimento de regras punitivas, porque como eles viviam era pela obediência e não pela graça, né? Então, aí Deuteronômio 19, 21 fala assim, ó, o teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, tá? Então, uma coisa pela outra, dentro da obediência. Essa lei propunha a justiça entre os homens e não o castigo severo de Deus. Às vezes é meio cruel a gente pensar nessa justiça feita pelos próprios homens aqui, inclusive com pena de morte, mas melhor é assim do que cair nas mãos de Deus um povo cheio de defeitos, cheio de falha como eles, né? Como todos nós somos também. Então a lei de Talião, ou a lex talionis, né, se apresenta como um fundamento doutrinário para as ações de disciplina, né, disciplinares eclesiástica, embora estejamos conscientes de que vivemos no tempo da graça, mas a transgressão continua sendo transgressão. A forma da graça tratar é que é diferente, né? Não mudou. O que era pecado continua sendo, né? E assim por diante. Da mesma forma, a permanência de Israel em Canaã dependia do cumprimento da lei, tá? Assim, a igreja depende de guardar os mandamentos do Senhor Jesus para ficar na terra da promessa, na terra de Canaã. E eles desobedeceram, sempre que desobedeceram, Deus permitiu que eles fossem enviados para a terra distante,
né, para mostrar isso didaticamente, essa questão aí que a igreja depende de guardar os mandamentos, né, para não correr o risco de ficar fora da promessa, tá? E eu, porém, vos digo, e seus apóstolos, para permanecer na graça, né? Então, essa aí é a palavra de Jesus sobre esse assunto, tá? O cristão que não obedece à palavra de Deus para ser salvo, porque é salvo pela graça, né? Mas obedece porque é salvo, né? Porque o desobediente, incrédulo, ingrato e perdido não salva, tá? Em Deuteronômio 29:9 diz o seguinte: guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes, né? Tá? Em outras palavras, está dizendo, não faz não, né? Para ver o que vai acontecer, vai ter consequências, né? Se não fizer o que está certo, o que está prescrito, se não obedecer. Lembrando que a base fundamental da fé deles era pela obediência, né? Então, se era pela obediência, eles teriam que obedecer. No fim da página 106, Jesus Cristo em Deuteronômio. Onde a gente acha ele aí? Tá? Em Deuteronômio 18, do 15 ao 22, tem uma profecia messiânica direta, que se cumpriu em Jesus. Tá? Embora o Antigo Testamento contenha muito mais de 100 profecias messiânicas, essa é a primeira que fala de Cristo como profeta de Deus. Alguns estudiosos afirmam que são 300, né? Então é muito mais de 100, tá? Profecias acerca de Cristo, né? Profecias messiânicas. A profecia messiânica mais importante de Deuteronômio, né? Essa daí. Então, assim como Moisés foi profeta poderoso em obras, em palavras, em poder, em intimidade com Deus, em autoridade diante do povo, né? Jesus também foi, só que este foi Todo-Poderoso, né? Que foi o Cristo, Mateus 28:18, tá? Bom, na página 107 ainda, né? Tem o título, Primeiro Discurso de Moisés, que Deus fez por Israel. Então, a base do primeiro discurso era isso. Moisés recorda os fatos né, de Israel e repete aquilo que eles já sabiam, né? Agora ele estava falando na segunda geração, a primeira geração já sabia de cor, né? Esse discurso motivou o povo no sentido psicológico e também conscientizou a nova geração acerca da responsabilidade de conquistar a terra de Canaã, tá? No capítulo 1, verso 2, vemos que Israel gastou 40 anos para fazer uma viagem que podia ter sido feita em apenas 11 dias, tá? Veja como a incredulidade prejudica as pessoas, né, do modo geral, tá? Moisés contempla a terra, mas sem o direito de possuí-la. Ao invés disso, Deus lhe pede para que invista mais um pouco no seu sucessor Josué, né? Então, aí, com os 11 dias, eles vieram lá do Sinai até Cádiz Barneia. Cádiz Barneia é na divisa sul de Judá, ali na porta do deserto. Era a primeira cidade de Canaã. Então, eles estiveram lá em Canaã já, porque Cádiz é do termo de Judá, de Israel. Dali, Deus virou para eles de volta e foi rodar no deserto. E quando chegou pelo outro lado, pela terra de Moabe, além do Jordão, e atravessou o Jordão para entrar em Canaã por lá. Mas eles tinham passado em Israel 11 dias antes, na terra dos cananeus, não chegou a entrar dentro da terra, aquela questão dos espias lá, né, e todas as outras questões fez com que Deus mudasse a nuvem de direção e fosse para o meio do deserto, e ali eles ficaram perambulando por 40 anos, tá? Bom, aí chega no segundo discurso, o que Deus espera de Israel. Primeiro, porque Deus fez, né, por Israel, relembrou o passado que Deus fez, nós temos que sempre lembrar isso, tá? Porque nossas festas, nossas celebrações, tudo isso é para nos lembrar, é só mnemônica, tá? Porque Deus faz a grande obra, mas nós temos que nos lembrar de que Jesus fez, qual que é a sua obra, tá? E o que Deus espera do povo, o que Jesus espera de nós. Então, esse discurso traz para nós também lições espirituais, tá? Moisés recorda as leis recebidas no Monte Sinai e reafirma sua posição de mediador entre Israel e Deus, né? E o povo de Israel, assim como posteriormente Cristo se tornou o mediador entre Deus e os homens.
Moisés era só figurativamente e Jesus definitivamente. Fala sobre a importância de se ouvir a palavra do Senhor e ordena que a mesma seja ensinada também aos filhos, tá? É uma ordem, né, de Deus que essa palavra seja passada de geração em geração, tá? E isso foi falado para a segunda geração que entrou na terra de Canaã. Na página 109, né, o terceiro discurso, o que Deus fará por Israel. Essa seção trata de um resumo de profecias sobre a história de Israel, em algumas relações com Cristo, é claro. Fala da solene promulgação da lei, das maldições proferidas lá no Monte Ebal, né, das bênçãos, né, no decorrentes da obediência. Depois de uma exaustiva lista de versículos acerca dos castigos, né, para os desobedientes, tá? Aqui está a leitura das bênçãos e das maldições, tá? Em Deuteronômio, capítulo 28, tá? Uma bem grande lista aí. 2 montes foram usados como palanques, né, ou púlpito natural, né, o Monte Ebal para se gritar as maldições, o Monte Gerizim para se proferir as bênçãos, tá? Aqui estava, né, a reafirmação. O quarto discurso de Moisés, o que Deus promete a Israel. Moisés declarou nessa sessão um pacto palestínico, né, o que foi, na verdade, uma nova aliança de Deus com o seu povo, Israel. O segredo da prosperidade seria a obediência, revela as promessas de misericórdia e conclui a sessão com uma dura palavra sobre a vida e a morte que havia proposto a Israel, né? Eu proponho diante de vós a vida e a morte. Pro escolha a vida. Ele ainda deu uma colinha aí, tá? Na página 110, o quinto e último discurso de Moisés é a despedida, a sucessão e tal, né? O final do livro trata da sucessão de Moisés por Josué, que é importante o líder preparar o seu sucessor, apresentar ele ao povo antes, né? Isso foi importante para evitar disputas e problemas, né? Foi estabelecido também que a lei toda fosse lida para o povo ouvir, né? De 7 em 7 anos. A futura rebeldia de Israel foi prevista por Moisés, né? Nos versículos 16 ao 21. Moisés profere a profecia de Deus contra Israel. Aliás, ele cita com toda segurança a apostasia acompanhada da idolatria que veria no futuro, como de fato veio, tá? Foi uma profecia aqui no caso. E no 31, 23, capítulo 31, Deus fala com Josué e o anima a estar com ele como, e diz que estará com ele como esteve com Moisés, tá? O último dia da vida de Moisés, né, antes de morrer, está registrado em 32:48, onde Moisés dá a sua última bênção, né, para que quem disse ser pesado de língua, né, incapaz desse cântico aí. É um cântico isso aí, vai de 32:48 até 33:29, né? É chamado Cântico de Moisés. Tem alguns salmos na Bíblia, um deles é esse, né? Fora dos salmos, né? Esse aí é um dos cânticos, tá? E ele falou que era pesado de língua, né? Como ele era boca dura, não é? Não é que ele era gago, né? Tem muita gente que fala que ele era gago, não é gagueira. É que ele era pesado de palavra, de língua, tá? E Deus capacita uma pessoa, interfere em toda a sua estrutura. É assim que Deus age, né? Bom, Moisés viveu 120 anos de idade. Esse tempo foi dividido em 3 períodos, né? De 40 anos, o primeiro período, né? No Egito, foi no Egito. O segundo foi em Midian, 40 anos em Midian, ali com Jetro, seu sogro, sua família, né? E o terceiro, mais 40 anos no deserto, terminada a jornada no deserto, foi onde ele morreu. Então, 120 anos é o tempo de vida total de Moisés. E aqui terminamos os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, né? Deus abençoe.